Então, sejam todos bem-vindos à Jornada do Enfermeiro Auditor. Hoje a área que nós vamos abordar é o SUS, né, Auditoria do SUS. E para isso eu convidei a Letiele, ela me corrige se o nome dela estiver a pronúncia Tá errada. certo. Nome difícil. A gente se conheceu ali na página do LinkedIn, né, dos enfermeiros auditores. Eu estava em busca de um enfermeiro que tivesse experiência nessa área, porque eu, particularmente, nunca atuei com SUS e também nunca quis atuar, na verdade. Mas tem muitos enfermeiros interessados na área, né? E aí ficam com dúvida se precisa ser concursado ou não, né? Então, até a gente falou um pouquinho da parte de oncologia com a Érica, mas hoje a gente vai abordar um pouco mais a área de uma forma geral. Então, eu queria que a gente começasse essa jornada, você se apresentando, falando aí um pouco da sua carreira e como é que você entrou nessa área, né? Contar um pouquinho aí para o pessoal. Bom, boa noite, pessoal. Como a Luciane disse, me chamo Letiele. Eu entrei na área de enfermagem meio que de paraquedas. Nunca pensei em atuar como enfermeira inicialmente. Sempre quis a área das exatas. Mas por uma coincidência da vida, caí na área, me apaixonei. Estamos aí atuando, né? Eu já tenho 12 anos de formada, sou bem recente na área, né? E atualmente na questão da auditoria em si, é bem recente que eu estou atuando. Fiz uma pós de urgência e emergência, que foi o que eu inicialmente tinha me reconhecido para atuar, porém nunca atuei na urgência, tá? Atuei inicialmente em saúde pública. Minha carreira iniciou na saúde pública, fui para docência, palestras, treinamentos, continuo fazendo isso hoje em dia. Saí da saúde pública em 2014, onde eu entrei na auditoria, mas foi numa auditoria numa empresa privada, atuando em auditoria de plano de saúde de alta gestão, tá? Então, assim, era totalmente diferente da auditoria que eu conheço, que eu fui apresentada na pós, tá? Porque eles focam mais na auditoria privada, não autogestão e nem SUS. Aprendi no dia a dia, não tinha vivência nenhuma quando entrei na auditoria, mas a empresa onde eu trabalhei, eu tive muito suporte de colegas, existe toda essa rivalidade, essa disputa dentro da própria enfermagem, principalmente da auditoria, mas eu tive muita ajuda, muita parceria, muita gente me orientando em todas as áreas. Cresci muito ali dentro, mas eu tive uma experiência muito maior, eu fui entender um pouco mais a auditoria quando eu entrei na área hospitalar, na assistência hospitalar. Que a gente precisa muito mesmo atuar dentro de um hospital para entender o que se faz na auditoria. Porque se a auditoria se vê muito como cobrança, como punição, como exigência. Mas depois que tu atua na assistência e tu tem já esse conhecimento da auditoria, tu sabe o que tu precisa fazer no dia a dia. Que mais? Fiz pós em saúde coletiva, fiz uma pós em docência para educação profissional. Tento focar não só na área da enfermagem, outros treinamentos, cursos, o que aparecer que me chame a atenção, eu costumo fazer, porque conhecimento nunca é demais e a gente sempre aplica no dia a dia. E atualmente eu estou há 1 ano e meio, basicamente no SUS, super nova dentro da auditoria do SUS, mas foi uma coisa que eu cheguei e a todo dia é um aprendizado novo, que é totalmente fora da realidade que eu tinha anteriormente. E, Letiele, como é que você entrou nessa área? Porque geralmente a gente sabe que são pessoas que já fizeram concurso e aí acabam sendo remanejadas, né? Como a Érica contou ali, a parte dela, que ela acabou indo para a parte de auditoria. Queria saber como você ingressou, né? E já tendo essa experiência aí com autogestão, e como é que você entrou aí, está atuando aí 1 ano e pouco nessa área especificamente? Realmente, foi um processo seletivo. Eu atuo no estado de Santa Catarina. Fazem 10 anos que o estado não realiza um concurso, então foi via processo seletivo, como processo seletivo para o cargo de enfermeiro, tá?
Como enfermeira, surgiu a vaga, eu fui chamada. Ao entrar na supervisão, surgiu a vaga no setor de controle, avaliação e auditoria do estado, da região, em que só tinha um profissional. E por eu ter a pós em auditoria e ter o conhecimento, eu fui alocada nesse setor. Tanto que até hoje, quando eu entrei, nós éramos em 2 colaboradoras no setor. Hoje eu atuo sozinha. Até todos os setores de controle, avaliação e auditoria do estado possuem pelo menos um médico, um enfermeiro e técnicos administrativos. Mas geralmente é todos assim, passam em processo seletivo, concurso e são alocados no setor. Bem raro os profissionais que atuam hoje no estado que tenham uma especialização em auditoria, tenham conhecimento específico em auditoria. Então, a maioria deles aprenderam trabalhando no dia a dia. E você acha que é uma área, dentro aí, né, da parte da enfermagem, é uma área requisitada, assim? Você teve dificuldade, porque a gente percebe que você acabou tendo um pezinho mais dentro do setor por conta da pós, como você falou, e pela experiência na autogestão. Mas você acha que essa área, quando fala, tem vaga ali para auditoria, ela é vista pelos enfermeiros ali ou poucos se importam? Assim, poucos se importam pelo fato de que, quando se fala em controle, avaliação e auditoria, eu vi pelos meus colegas hoje, poucos sabiam qual era o trabalho que era executado dentro desse setor. Poucos conheciam o que era feito ali, porque eu praticamente fico trancada na sala, o tempo todo, sistema, e-mail, ligação, orientação. Sempre que saio para o hospital, então eu tenho pouco contato com os outros colegas. Eu tentei, desde que eu entrei, tentar passar o que o setor faz. Até porque eu, enquanto controle e avaliação, eu não consigo fazer nada sozinha. Eu dependo da epidemiologia, eu dependo do setor da vigilância sanitária, que para mim conseguir realizar um contrato, liberar um contrato, eu preciso saber se está tudo ok com os prestadores. Então, eu dependo dos meus outros colegas e eles estão vendo a importância disso. Até hoje, quando, por exemplo, a vigilância sanitária tem um pedido de alvará, elas vêm para mim questionar, esse prestador pode solicitar alvará dessa forma? Eles executam que tipo de serviço? Porque às vezes eles conhecem tanto a parte técnica que não tem noção do dia a dia. E como eu já atuei um pouquinho em cada área, facilita um pouco para a orientação. Muito legal. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas atividades que você faz, porque para muitos, assim, o que faz um auditor do SUS, né? Provavelmente tem áreas diferentes, a gente já viu até que tem área específica de auditoria em oncologia, não sei se a Erika está presente aí, e você está falando dessa nova área aí. Provavelmente tem outra área que é concurso mesmo, que é muito difícil de ter vagas e específico para ser auditor de SUS, né? Que a gente vê assim que acho que faz muito tempo que não tem concurso, né? E é um salário bem alto, eu lembro na época quando tinha, né? Muitos anos atrás, só que eles falavam que também era uma área perigosa, porque você era muito ameaçado, assim, você é visto como um profissional, tem que tomar cuidado, né? Então, não é uma área mais difícil do que acho que da área da saúde suplementar. Então, eu queria que você contasse um pouco das suas atividades do dia a dia, né? Assim, então, as dificuldades de nunca ter trabalhado com isso, aí você entra num setor desse, aí o que eu faço? Eu tenho algum aprimoramento, eu tenho que buscar esse conhecimento na raça mesmo. Então, conta um pouco dessa experiência para a gente. Bom, primeira coisa do SUS foi aprender a mexer com a tabela SIGTAP, que é a tabela dos procedimentos, procedimento, material, APM do SUS. Entender essa tabela, como ela funciona, o que paga, o que não paga, porque afinal, assim, a minha região hoje, eu tenho 15 hospitais que estão sob minha responsabilidade. Desses 15, um hospital regional, são 2 hospitais maiores e os outros são de menor porte. Mas eu sinto muita dificuldade, muita carência de informação, a orientação dos hospitais, tem que entender de sistema, tabela, se tu não souber mexer num Excel,
o básico, tu não consegue nem orientar o básico para o prestador, e eles têm muita dificuldade. O que mais? Por exemplo, eu cheguei no setor, eu fui apresentada a autorização de procedimento de alto custo, hemodiálise, quimioterapia, oftalmo. Como é que eu ia me sentir capacitada para auditar e liberar um procedimento de alto custo de quimioterapia, por exemplo? É uma área totalmente nova para mim, ela é complexa, os custos são altíssimos. Então, qualquer erro ali provoca um erro muito maior na frente. E tem principalmente a vida do paciente em jogo. Mas, graças a Deus, assim, eu tenho um médico auditor na macro-região aqui, que na minha macro-região são três regiões englobadas. A macro-região que fica em Chapecó dá suporte para as outras duas. E um dos médicos auditor é oncologista. Então, eu tenho um oncologista, um vascular e um cirurgião pediátrico que me dão suporte. Então, o trabalho é excelente, sempre que tive dúvida, sempre tive muita liberdade para estar fazendo a avaliação. Qualquer dúvida, eu tinha eles como suporte e sempre auxiliaram para tudo. Oftalmo também uma área totalmente diferente, muitos detalhes, muito cuidado, muita atenção, mas foi uma dificuldade que eu tive que me fez crescer. A hemodiálise também é algo complexo, mas tem todo um parâmetro SUS, uma questão de acompanhamento, questão de procedimento. Essas APACs são autorizadas a cada 3 meses. Então, hoje a quimioterapia, o hospital, como tem acesso, o hospital é do Estado, ele tem acesso ao sistema de encaminhamento para autorização. O hospital manda direto para autorização às APACs. Já da hemodiálise vem tudo para mim, que são todas revisadas e inseridas no nosso sistema online, para ir encaminhar para o setor de autorização de alto custo. A partir daí, a gente tem que monitorar as APACs, se elas retornam para nós, autorizadas ou não, ou com solicitação de algum exame para complementar, tem que solicitar para a clínica. Tudo isso a gente monitora dia a dia. Questão de contratos de hospitais. Hoje existe a política hospitalar catarinense, onde foi feito alguns parâmetros que o Estado definiu para avaliar a questão de porta hospitalar, se cada hospital se enquadra em que valor, por exemplo, o hospital atendia 30 consultas de urgência mês, de emergência. Os contratos dos hospitais são valores fechados, com metas contratuais a serem atingidas, e essas metas são avaliadas a cada 4 meses, tá? Eles têm multa contratual, eles têm que seguir o contrato, eu tenho que ficar monitorando esse contrato e as ações da instituição quanto ao atendimento, qualidade, recebimento e alta do paciente, qualidade de prontuários, as comissões. Descobri que muitos hospitais não tinham todas as comissões necessárias formadas. Então, tudo isso é um processo de crescimento e muito educativo dentro do SUS, tá? E, Letiele, isso daí é tudo, tem um sistema próprio do SUS, né? Não. Ou você é tudo Excel? Tudo banco de dados Excel? Tem muito Excel, tem muito Excel. Nós temos o SGPE, que é um sistema de gestão de processo eletrônico. Nesse sistema, a gente gerencia tudo que for de tramitação de documento para autorização, de comunicado, é inserido nesse sistema, que é encaminhado para a central, que é Florianópolis, lá onde tem todas as gerências que fazem as análises. Agora, a questão de faturamento ambulatorial, tem o sistema BPA, que todo final de mês os hospitais fecham o faturamento, encaminham um arquivo para mim, eu faço a importação dentro do sistema, da minha base local, compilo dados de todos os hospitais, inclusive hemodiálise e quimioterapia, e gero um arquivo único e mando para o Estado. Mando para a central, que é Florianópolis, para gerar o pagamento. Processo de prontuário é feito todo no sistema de informação, que vai direto a Florianópolis. Uma vez ao mês, vem os homônimos, que a gente chama, que são os prontuários que batem nas regras pré-estabelecidas de faturamento. Excesso de exames, por exemplo, agora os atendimentos de Covid, todos os pacientes Covid, automaticamente o prontuário é bloqueado, ele vai cair para análise. Porque a gente tem que avaliar se esse paciente foi notificado, se esse paciente realmente tem exame, tempo de internação, qual é o custo, a média de custo de um paciente para o outro.
também recebem valor fixo para esse tipo de paciente. Porém, um paciente tem um custo mais elevado, mas tem outro paciente que vai ter menos custo, menos tempo de internação. Independente dos procedimentos que são feitos, tem um valor fixo. Na parte de Covid, sim. De Covid. E quanto que está se pagando, agora curiosidade, né? Quanto que custa um paciente Covid? Por exemplo, leito clínico hoje, eles têm um contrato com o valor, uma média de R$ 1.500 por ativação do leito, por habilitação, e esse paciente, eles recebem uma média de 1.600 a mais a cada paciente que é colocado no leito, que é internado. Tá? Então, assim, é um valor bom. Quantos dias de internação? Dá clínico? Uma média de 5 dias, 5 a 7 dias o paciente fica no leito clínico. Se ele vai para UTI? Se ele vai para UTI, daí o pagamento é diferenciado. Daí tem mais valor de habilitação de UTI, mais o custo de UTI. Ele tem um valor maior. A gente percebe que você faz bastante atividade administrativa, né? Sim. Pelo que eu estou percebendo. E quando você fala do sistema de informação, é alguma guia ou é a parte do registro eletrônico em saúde ali, que eles fazem eletronicamente? Porque eu sei que agora eles estão uniformizando isso, né? As UBSs, tudo com o registro eletrônico, né? Então, quando você acessa o prontuário do paciente, é aquele prontuário que a gente vê na parte da parte hospitalar, é igualzinho, a mesma coisa ou não? Sim, na parte hospitalar, sim. Porém, as UBSs estão sendo informatizadas. Já nos hospitais, a história é bem diferente. Nós temos dois hospitais aqui na região que são informatizados. Um eu já tenho acesso remoto, o outro liberou acesso remoto agora, e os outros 13 hospitais são pequenos, é tudo manual, ainda é tudo manuscrito. Aí você tem que ir lá fazer a análise do prontuário, é isso? Ou eles digitalizam e te mandam? Agora, devido ao Covid, está sendo digitalizado e encaminhado para auditoria. Daí a gente analisa tudo via computador. Legal. E retorna para eles com liberação ou bloqueio. E você falou que é só você, né? Hoje não tem muita atividade aí para você, não? Não é muita... Tem, mas assim, eu agradeço imensamente que hoje eu tenho 2 estagiárias que me auxiliam. Então, assim, qual é a sua carga horária? São 6 horas diárias, 30 semanal. Legal. Não é muito, não. Não, é bem, bem tranquilo. Se bem que agora com o Covid eu estou quase com carga horária duplicada, mas a gente está trabalhando. Pois é. E com relação a... Pode falar. Pode terminar o raciocínio. Porque assim, hoje com a habilitação imediata de leitos, foi ampliado questão de muito leito clínico, muito leito de UTI para a parte Covid, a gente trabalhou intensamente para conseguir agilizar contrato, agilizar termos aditivos para conseguir dar o suporte para o paciente, né? Tá, legal. E com relação à parte de remuneração, é a mesma coisa quando você entra como enfermeira, é aquele valor e você simplesmente é realocado para um lugar, mas não tem nada de adicional, é como se você tivesse, o valor que você foi contratada, não é isso? Isso, isso, é o valor que... É muito diferente assim da parte particular ou não? É bem mais baixo, né? Bem mais baixo. A Miriam está perguntando com relação à parte do Covid. Para análise do prontuário, exemplo do Covid, o critério para análise desse perfil de internação é feita por você? Sistema é alimentado para filtrar esses prontuários, né? Você acabou de falar que sim, que praticamente todos eles são separados. Se sim, qual é o dado que você utiliza para o filtro? Ela provavelmente é o CID, né? Não sei se é o CID. Sim, é o CID. O filtro utilizado no sistema é o CID. Todos esses prontuários caem para análise. Os prontuários em si, eu peguei por costume, porque eu já vinha dessa linha de avaliação na autogestão, eu avaliava toda a conta. Inclusive, o que o médico deveria fazer, eu também fazia. A região antes permitia, eles tinham amparo para isso. Já no SUS, quem faz a avaliação do prontuário é somente o médico, tá? O médico faz toda a análise. Né? A solicitação dos exames.
Então, o que Isso, você olha exatamente? É uma parte administrativa, é isso? isso, uma parte administrativa. Para duplicidade, às vezes prontuário, eles acabam cobrando 2 vezes. Acabo sinalizando isso, porque esses 3 médicos que eu mencionei antes, eles dão suporte para 90 municípios. Então, eles têm que auditar todos esses municípios e na região nós temos uma média de 45 hospitais. Então, o volume é alto, então a gente acaba fazendo essa parte de estar dando uma pré-análise para conseguir auxiliar eles. Isso é um trabalho bem interessante, né? É, Da parte médica, assim, acho que talvez é mais interessante para eles do que para a gente, porque o que está me passando assim é vocês estão vendo muito a parte administrativa, né? Eu já estava, muito. gente, ou você coloca um administrativo, um estagiário para ver isso, e você fica olhando pontualmente algumas coisas, do que realmente essa parte de ver protocolos, ou até ver a parte da enfermagem mesmo, né? Da assistência. Eu sei que o SUS ele preza muito mais por qualidade, né, em questão de estrutura física, como é que o paciente foi atendido, o que foi feito, né, se seguiu um protocolo. Então, a análise ela é bem diferente da saúde suplementar, né, que a gente foca em valor, né? E Isso. porque no SUS é tudo pacotinho, a Sigtap é tudo pacotinho, aquele valorzinho lá fixo, e vocês olham muito a questão de atendimento, né? Aquele prestador, ele está credenciado para receber aquele tipo de paciente, né? Aquele tipo de cirurgia, sei lá, uma Isso, cirurgia específica, não é isso? isso mesmo. Por exemplo, nós temos um hospital aqui na região que é específico para atendimento de cardiologia. Gestante de alto risco, a minha região não tem hospital credenciado, o hospital mais próximo é a 130 quilômetros. Então, a gente tem que avaliar todo esse sistema. Tem a rede de urgência e emergência também, no qual a gente acompanha a parte de habilitação de ambulâncias, as portas de entrada, o que cada uma recebe, quando recebe, se há algum problema que tem que fazer realocação. Então, todo esse monitoramento a gente faz. Infelizmente, sim, a auditoria do SUS é bem burocrática, é bem administrativa, tanto que a maioria tem enfermeiros, tem fisioterapeutas, tem fono atuando na auditoria, mas tem muito técnico administrativo que entrou com nível de 2º grau e atua na auditoria, tá? Mas a gente aprende muito todo dia. Por exemplo, a parte de contrato. Vou dar um exemplo. Surgiu esses dias um termo aditivo para uma habilitação de um procedimento num dos hospitais que eu tenho. Quando elas sinalizaram que seria feito, quando a minha gerência sinalizou que esse termo aditivo ia ser feito, por eu ter esse meio campo com os outros setores, eu disse, opa, peraí, esse prestador não tem alvará para executar isso. E eu sei que ele também não tem autorização da parte de engenharia do Estado, que a estrutura dele não é adequada para fazer isso. Eu consegui barrar o contrato temporariamente. Daí, como você disse, é muito minucioso o cuidado em se trabalhar no SUS, porque infelizmente a gente trabalha muito com política. Não Agora, é uma só coisa que com... chama atenção é que isso poderia estar tudo sendo informatizado, né? Eu Sim, falo assim, que o SUS, talvez ele tem muito mais atividades a serem feitas a nível de tecnologia do que a saúde suplementar, porque a gente percebe você falando essa ligação do contrato, e já teria que ter um vínculo, uma associação, fazendo um depara, peraí, ele pode, ele não pode. Então, é interessante o quanto o SUS ele é informatizado, né, a questão do DataSUS e tal, a preocupação deles com o registro eletrônico em saúde, de colocar em todos os hospitais e as UBSs, mas ainda precisa dessas conexões aí para deixar o trabalho menos burocrático, mais rápido, né? Assim, é bem interessante, é uma área assim muito, eu não sei como você fala, né? Muita política, talvez seja um caminho mais difícil, porque é tudo questão de, ai, como é que vocês falam? Quando a licitação, né? Tem que entrar em isso. licitação para poder entrar o sistema, né? Inclusive, até dos meus objetivos aí é trazer uma pessoa do DataSUS
para falar no Congresso de Tecnologia e de Inovação e Tecnologia na Auditoria em Saúde, porque eu quero trazer esse lado o que a gente precisa fazer em termos de tecnologia para o SUS, e tem muito para fazer, né, Elitiele, assim, é uma área muito... Quem está atuando... vocês podem fazer muito aí pela área. Eu acho muito legal a tabela SIGTAP. Eu lembro quando eu tive contato, sei lá, uns 10 anos atrás, tive uma aula disso. Falei, gente, eles deviam ter feito isso para a saúde suplementar, né? Porque é muito bem feitinho, é muito bem estruturada. Perguntando até da SIGTAP, eu lembro que a Érica falou que eles têm treinamentos para poder fazer com que eles atuem melhor ali na área. Com relação a você também, você teve algum tipo de treinamento para mexer nessa tabela, para entender os processos do SUS? Como é essa parte aí que hoje você tem trabalhado? Não tive nenhum treinamento, não tive suporte. Sempre que surge dúvida, eu entro em contato com gerência, com colegas mais antigos no estado, que me dão alguma orientação. A tabela foi mexendo, foi procurando, foi pesquisando coisas específicas, até pela questão de vir os prontuários, eu focava em alguns prontuários e ia para a tabela. Então, ali eu consegui pesquisar muita coisa, conhecer ela melhor, entender alguns procedimentos. Então, mas não tive nenhum tipo de treinamento. Tudo procurando por conta, aprender um pouquinho mais. Que coisa! Eu acho que até a sua experiência na parte da saúde suplementar deve ter ajudado um pouco, assim, a questão da visão, né? Do que Ajudou a bastante. auditoria faz. A Rafaela está perguntando de onde você é, mas você já falou de Santa Catarina, qual região específica? A cidade? Extremo oeste de Santa Catarina. Eu sou de São Miguel do Oeste. Não conheço. Divisa, 50 quilômetros de divisa com a Argentina. Não sei se a Rafaela perdeu o início aí, mas ela contou, ela fez um processo seletivo, não foi concurso, né? Você é CLT, então, pelo SUS? Isso. E ela entrou como enfermeira. Era para ser enfermeira assistencial? Era isso? Não, enfermeira. Sim, Era trabalhar em na UBS? parte administrativa, não. Parte E quando é assistencial, eles fazem processo seletivo específico para hospitais que são do SUS. Tá, como é que estava essa vaga? Como era a vaga? Enfermeiro administrativo? Enfermeiro, dizia. E daí só que tinha as regionais. Quando tu se inscreve, principalmente dentro do estado, diz a região em que tu quer atuar e mostra se tem vaga ali naquela região. Daí tu te inscreve específico para aquela região. Aonde você acha isso? Em algum site? No site do estado mesmo, no site de saúde de cada estado tem os processos seletivos divulgados. Legal, interessante. Então, acho que eu já respondi a pergunta da Rafaela, só que eu já vou falar, Rafaela, tirando essa parte do concurso, né, que eu falei que é de auditor de SUS mesmo, que deve estar aí por volta de mais de 10 mil reais, acho que quando eu vi era 10 ou 15 mil, não lembro. Infelizmente, para quem é CLT, é o valor de enfermeiro, e vocês sabem quanto que é o valor de enfermeiro de SUS, né? Então, tudo bem que são 6 horas, né? Você talvez poderia conciliar com outro serviço, mas talvez tenha que ser um trabalho assim de gosto, né? Porque está gostando de trabalhar com aquilo e não pelo salário. Mas é isso, vão perguntando aí, pessoal, no chat, que é bem interessante aí essa área. Deixa eu fazer a enquete aqui que eu nem fiz, eu quero saber quem que está aqui com a gente na jornada. A gente tem 25 pessoas aí conectadas. A maioria da jornada tem sido mais os enfermeiros auditores experientes. E vamos lá, o pessoal está votando ainda. A maioria enfermeiro auditor, tem 2 só assistenciais e tem 2 alunos de graduação. Legal, já vai sentindo aí a parte do SUS, que é outra área que vocês podem atuar. O pessoal não responde, tem 25 pessoas, o pessoal não... Então, eu vou considerar que não é nada do que eu perguntei aqui, né? Porque o pessoal não está respondendo. Só poucas pessoas responderam, nem 9, 10, 11, 12, 13, 15 pessoas, quer dizer, 10 pessoas aí não responderam, mas tudo bem. Temos alunos de graduação, enfermeiros assistenciais e a maioria é auditor. Eu nem compartilhei aqui o resultado, agora que eu estou compartilhando.
Rafael, eu também sou leiga, eu só pesquiso para saber, porque as pessoas me perguntam, como é que é a auditoria do SUS? Então, eu tenho que me virar para saber, mas eu também nunca atuei. Eu acho que é uma área, dependendo da região que você vai, ela é interessante, né? Mas, infelizmente, ela é ainda muito... A parte de protocolos, indicações, tudo muito focada para a área médica, né? Ela não é muito focada para enfermagem, talvez é uma área que tenha que explorar mais, né? E na assistência de enfermagem, né? Eu acho que isso que talvez está faltando no SUS. Às vezes até por falta de conhecimento, né, do que pode ser feito nessa área. Vamos ver se alguém aqui já atuou como auditor do SUS ou atua como auditor do SUS. Se a gente tiver a Érica aqui conectada, eu sei que tem a... Deixa eu ver se ela está aqui. Acho que ela saiu. A Aurilúcia é. A Aurilúcia, ela falou que tem experiência, ela tem que votar aí que ela trabalha com isso. Então, a gente tem 4 sim e 13 que não. A gente tem auditores do SUS ou que foram do SUS. Legal, a gente já tem 4 pessoas aqui com a gente. Deixa eu ver quem que está perguntando no chat mais. Aqui, deixa eu ver se eu leio. A Miriam. Além da tabela mencionada, tem mais alguma outra ferramenta que você utiliza, né? Então, você falou da SIGTAP. KNES você usa? Uso. Trabalho com KNES, Tá. mas bem no sistema da primeira versão dele, a criação, que é aquele sistema assim, não é online. Ele é o programa instalado na máquina. Sempre que eu precisar atualizar ele, é só ele que funciona. Mexeu o computador pifa. Então, assim, ele é bem arcaico, ele poderia ser muito melhor, uma ferramenta excelente, mas para a gente trabalhar, tem toda a consulta online depois que ele vai para a base federal. Mas a base regional, a municipal, a base estadual inicial que vem comigo, e depois a central Florianópolis, ele é muito lento, bem difícil de trabalhar. Legal. Você usa alguma consulta de resoluções, de diretrizes? Você costuma fazer esse tipo de consulta ou não? Sim. Tem as próprias portarias do Estado, as diretrizes que o Estado coloca, as diretrizes do SUS, todos os manuais implantados pelo SUS, pelo Ministério da Saúde, a gente utiliza para consulta e acompanhamento. Esses manuais, eles estão disponíveis para qualquer pessoa ou é um sistema fechado? Não, ele está disponível. O próprio site do Ministério da Saúde você consegue fazer download. Ministério da Saúde, legal. Isso. Tem mais alguma outra ferramenta que você usa no seu trabalho? Basicamente são esses. As manuais do Ministério, tabela SIGTAP que está online, CNES. Eu acho que é isso que eu recordo nesse momento. Que foi o que eu usei mais recentemente. Aquela guia lá que vocês chamam, não sei o que, a APAC, como é? A APAC é a autorização de procedimento de alto custo. Mas ela é em papel ou ela é eletrônica? Ela é eletrônica, porém, para mim, as da hemodiálise vêm em guia física. Elas são impressas, assinadas, 2 vias, que uma é arquivada ali conosco e uma vai para o prestador. Tá. Outra pergunta da Miriam. Se um prestador particular for credenciar, você oferece suporte nesse credenciamento? Você que faz essa parte de credenciamento de novo prestador? Um exemplo, aqui em São Miguel do Oeste, nós temos 2 hospitais particulares, 2 hospitais privados, além de um hospital totalmente SUS. Tá? Esses hospitais privados manifestaram interesse, agora nesse momento de boom da pandemia, em habilitar leitos de UTI. Tá? Eles iam improvisar toda a estrutura no momento para dar o suporte e fazer esse atendimento. Manifestaram via documento, via um ofício formal, encaminharam contrato social da instituição, e tudo isso eu abri um processo dentro daquele nosso sistema, o SGPE, que a gente chama dentro do Estado, e encaminhei para o setor de contratos. Daí lá é avaliado tudo para fazer essa habilitação, ver se há viabilidade, de que forma será feito o pagamento, é tudo analisado por jurídico e setor de contratos.
Legal. Questão de visita você não faz, né? Se necessário, sim. Tá. Vamos ver aqui mais a Ravene. Vocês conseguem levantar os custos da utilização dos pacientes que possuem convênio particular? Tem muitos casos de fraudes, como vocês cruzam as informações? Você vê a parte de ressarcimento ao SUS? Não, essa parte não. Tá, Essa parte não fica porque eu acho comigo. que ela está perguntando isso. Isso. Levantamento de pacientes que foram atendidos pelo SUS, mas que têm o convênio, né? Isso. Ravene, infelizmente, ela não tem a experiência do ressarcimento. Eu lembro, a gente teve uma aula disso, sabe? Se você quiser, depois você me chama pela comunidade de auditores, um médico, ele só faz isso, o ressarcimento ao SUS. Então, a gente teve uma aula de 2 horas só falando sobre isso. Atua em operador, é muito difícil analisar e efetuar a glosa. Assim, inclusive ele dá várias dicas, viu? Depois você me chama, eu tenho o contato desse médico e você troca figurinha com ele, porque ele falou que ele tira várias coisas, assim, que realmente tem. Muitas coisas é por falta de registro, né? Eles acabam glosando por falta de evidência, mas tem muitas coisas que são linkadas à negociação, né? Ao que paga na operadora e o que não paga no SUS, que daí eles fazem essas diferenças aí de valor, tá? Então, ele falou que sim, que ele pega bastante coisa. Bom, a gente falou da parte das atividades, né, as suas atividades, você falou um pouquinho de aprimoramento, você recomendaria aí para quem a gente vê que o caminho é diferente, né? Assim, após foi um diferencial, mas provavelmente nem precisaria. Não é um Não pré-requisito. é um pré-requisito, inclusive até para os concursos em auditoria, mas eu acho que ganha pontuação, né? Quando é concurso, eles vão adicionando conforme os cursos ou a pós-graduação. Então, quem for para essa área de SUS tem que ver aonde vai querer ir, né? Ou vai ser concursada mesmo, ou vai ser via CLT, né? Contrato, e entrando como a Érica e como a Letiele entraram na questão de CLT, como enfermeiras, né? Enfermeiras, até a Érica acho que foi da parte assistencial, mas enfim, vocês deram um jeitinho de ir para a área administrativa. Aprimoramentos, assim, você tem feito algum curso relacionado a SUS, porque você fala que você sempre está estudando e tal, você recomendaria algum aprimoramento, sei lá, algum curso de SIGTAP? Eu sei que tem uma pessoa, na verdade tem duas, né, que dão esses treinamentos na área de SUS, eu não dou, eu não tenho essa intenção de dar. Eu dou algumas aulas com alguns professores, mas curso eu não ofereço. E o Enes, que está no LinkedIn, ele é professor acho que é da GV, foi da São Camilo, enfim, todo mundo conhece o Enes, ele tem a empresa dele, e ele é focado bem nessa parte de SUS, né, de custos, de precificação, então é bem interessante aí o que ele proporciona. De vez em quando a gente vê alguns cursos de SIGTAP, mas também é difícil, não é fácil aí encontrar no mercado. A gente também fez pela comunidade de auditores em saúde 2 aulas com o doutor Alessandro, que ele trabalha num hospital grande aqui em São Paulo, na parte de SUS, então ele deu bem a parte prática da SIGTAP. Se alguém também tiver interesse em ver como ele deu essa aula aí, também a gente tem essa aula da prática do SUS. Mas você, o que você tem feito aí no mercado, ter visto no mercado com relação a atualizações na área do SUS? Então, procurei alguns cursos de curta duração sobre questão de gestão pública, mas já focando numa especialização maior, para entender um pouquinho mais da parte administrativa pública, até para conseguir orientar. E nessa semana eu preciso urgentemente alguma coisa de gestão política, para conseguir trabalhar, conseguir ter um jogo de cintura maior e entender as jogadas políticas. Porque tem muita assim, a gente trabalha com um hospital. O hospital são associações, são
a maioria que são sem fins lucrativos. Então, tem três hospitais que são de famílias, que são próprios. Mas quando se trata de hospital que atende sempre 70, todos eles são 70-30, 70% SUS, 30% particular. E tem muita influência da parte política no seguinte: a campanha diz, vamos aumentar as cirurgias de ortopedia, por exemplo. Então, o secretário de saúde e o prefeito vão fazer de tudo para que aquele hospital do município atenda essa demanda. Só que nem sempre ele está estruturado e ele pode atender essa demanda pela complexidade. E nem sempre a parte política consegue entender isso. Então, a gente tem que trabalhar e mostrar tudo com base científica, com documento. Você disse questão de conhecimento para que você consiga explicar para esse povo como é que funciona a situação. Agora que eu entendi, porque eu falei que ela quer fazer coisa de política, né? Vai querer negociar, né? Não sei. Porque a gente tenta na parte técnica, na técnica que a gente tem dentro da enfermagem, da auditoria, e eles não entendem, eles acham que nós estamos barrando porque não é para ter esse custo, mas não é isso. Então, eles voltam muito. E você acha esse tipo de aprimoramento? Eu achei um MBA, inclusive, que eu estou estudando a grade curricular para ver se está tudo ali o que eu preciso. Que legal! E até falando um pouco de pós-graduação, eu desconheço alguma pós específica na área do SUS, né, de auditoria SUS. O que a gente percebe é que em algumas disciplinas, em algumas pós-graduações, eles têm o SUS ali como disciplina, né? Inclusive, até recomendo isso. Para quem tem esse lado para o SUS, olha a programação desse MBA, dessa especialização, para ver se engloba a parte do SUS, porque a maioria é só saúde suplementar, né? Só saúde suplementar. E sabe até o que eu ia te falar? Não sei se você tem LinkedIn, mas você poderia falar essas coisas no seu LinkedIn, assim, sabe? De aprimoramentos para se fazer. Olha, pessoal, eu fiz esse curso aqui nessa área, me agregou nisso e nisso e nisso. Isso é tão rico assim, sabe? Você está lá no grupo, né, do Facebook também. A gente não vê o pessoal muito falando de SUS, né? E mesmo porque são pouquíssimas pessoas que trabalham nessa área, mas tem muita gente também está interessada, né? Então, eu acho que vocês compartilharem todos esses passos que vocês deram, né? Porque também é difícil, né? A gente tem que mostrar um pouquinho o caminho das pedras aí para o pessoal, que tipo de conhecimento que eu preciso, né? Então, eu acho que esse momento aqui nosso foi bem rico, né? Com relação a isso, a gente já está aprendendo várias coisas. E tenho mais uma pergunta aqui, a Rafaela. A remuneração é pelo motivo de internação, pelo CID? É de acordo com a SIGTAP, mas assim, né, de acordo com isso aí. E até uma coisa que eu esqueci de mencionar antes, Luciane, uma coisa que a gente também faz é a questão de monitoramento, de auditoria em loco nos prestadores, de estar indo, visitando a estrutura, vendo como está o paciente internado, como ele está, qual é o atendimento, verifica o prontuário, faz uma concorrente dentro do SUS. Vocês pegam uma amostra, né? Isso. Vocês escolhem um paciente X e vai lá fazer a análise. A dúvida é, vocês têm um checklist ou vai de acordo com a experiência de cada um? Esse checklist, ele é de cada região ou ele também está disponível lá no site do Ministério? Como é essa auditoria? Não, esse checklist ele não está disponível e ele é sempre adequado conforme cada situação em que vai ser auditada. Então, cada especificidade que precisa ser avaliada, o formulário é adequado. Ele vem para nós via... Mas já tem um formulário mais completo, né? Daí, isso. Isso não é público, né? Não, você não poderia mostrar isso. Eu estou super curiosa de saber como é que é esse formulário. Vocês não estão aí com dúvida, gente? Dúvida não querem saber como é esse formulário de auditoria em loco do SUS? Quem pegar esse formulário, eu até vi que a Miriam questionou ali quanto esse formulário é no sistema, mas infelizmente não, o formulário é manual.
Ele vem em um arquivo de Word, PDF, a gente Gente, eu vou imprime. falar para essas startups entrarem na área do SUS, gente. Eles estão indo muito na saúde suplementar, tem tanta coisa aí legal para fazer para vocês, né, em termos Tem de sim. tecnologia. Nossa, ajudaria um monte. Nossa, eu vou falar com o pessoal das startups, gente. A Eugenie falou que tem o Dr. Hélio Tanaka, da Universidade Federal do Paraná, que dá cursos. É legal, Eugenie, depois você compartilha lá no LinkedIn também para o pessoal, se você souber aí desses aprimoramentos. É muito interessante essa parte do SUS. Quem faz essa auditoria concorrente? Enfermeiros do SUS, então, são vocês, enfermeiros. Sabe uma coisa que eu ia perguntar? Você falou que tem o técnico administrativo, né? Pode ter também contratado um auxiliar, um técnico de enfermagem para trabalhar com vocês? Sim, porque tem, por exemplo, assim, nós temos. Eu tinha uma colega que era técnica de enfermagem, ela entrou em concurso como técnica de enfermagem, mas pode sim, eles podem entrar como técnico e ser realocados. Mas aí eles continuam como cargo de técnico de enfermagem ou eles Isso, assumem continua com cargo de técnico. Interessante isso. Então, ela está perguntando se os médicos fazem auditoria concorrente também ou só enfermeiro? Faz. Médico também. Também Essa faz. parte é muito interessante aí, de olhar toda a parte de estrutura física, de como foi atendido, né? Vocês também ligam para os pacientes para saber alguma informação, sei lá, se ficou com dúvida alguma coisa de questão de se fez o exame, como é que foi atendido. Você, como auditora, tem essa Isso liberdade? de nós estarmos ligando atrás, questionando o paciente quanto atendimento, geralmente acontece, principalmente acontece quando há registro em ouvidoria por algum motivo, que ou o paciente, ou o familiar, ou até mesmo nós, auditores, ficamos em dúvida no prontuário, nós mesmos podemos registrar uma ouvidoria, abre um chamado para fazer uma investigação maior dentro dessa situação, daí tem o contato com o paciente, sim. Aí a parte educativa também, né? De conversar, de ver o que aconteceu. Vocês percebem o tanto de áreas, né? De coisas, de atividades, né? Que o enfermeiro pode fazer. Eu só vejo algumas coisas. É uma pena vocês não serem registrados como enfermeiro auditor. Eu acho que isso é uma perda. E essa parte tecnológica que vocês realmente precisam desenvolver, porque tem muita coisa a se fazer, né? Vocês perdem muito tempo aí na parte operacional e é como se estivesse, sei lá, uns 10 anos atrás. Apesar de que tem muito pessoal da saúde suplementar que está na mesma situação que você também, ainda está lá no checklist do papel, ainda está no papel, não está no digital. Então, também isso daí não é uma realidade só SUS. Isso eu senti, Luciane, da questão de sistemas, de realidade, de retroceder um pouco, porque quando eu fiz autogestão, além da auditoria, quando eu estava na autogestão, eu fazia medicina preventiva. Então, eu acompanhava o paciente de domicílio, aquele paciente de alto custo. Lá na concorrente, eu verificava um paciente que precisava de acompanhamento, ele entrava para visita domiciliar. Então, nas visitas, inicialmente, era tudo isso, era manual. Depois, eu fico feliz de ter ajudado, sido uma das enfermeiras que ajudou a criar um programa para a gente fazer essas visitas com o uso de um tablet e já colocar dentro do sistema todas as informações, não precisar fazer tudo manual, depois ter que passar todas para o sistema. Era uma coisa muito trabalho triplicado. Então, ali a gente viu eu vi que melhorou um monte na saúde suplementar, mas agora no SUS ele retrocede bastante. É uma pena. Você acha que você tem assim uma certa autonomia para propor algumas atividades de forma diferente, mudar alguns processos? Você acha que vocês, como auditor de SUS, conseguem ter isso? Ou é algo realmente imposto, é aquilo que tem que fazer? Se você for uma pessoa que é dessa proatividade, que quer construir algo novo, você vai se frustrar ou é algo que vocês podem construir dentro da auditoria do SUS? A gente pode sugerir e torcer para que seja aderido e a gente consiga melhorar, mas não tem muita autonomia.
É muito, vem tudo de cima, a informação a ser seguida, como deve ser feito, mas muitas coisas assim, teve situações, por exemplo, esse sistema que a gente usa, o SGPE, que é o Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos. Teve uma situação de um setor que me cobrou que eu precisava anexar todos os arquivos juntos. E eu questionei, mas por que junto? Que o próprio sistema pede para mim conferir cada peça inserida, como um documento original, uma cópia, um documento autenticado. Ela falou, não, porque senão depois eu tenho que escanear tudo de novo e fazer um arquivo único em PDF. Eu falei, não, é só você selecionar e materializar o arquivo. Então, tem muito colega dentro do SUS que não sabe utilizar o sistema. Um dos cursos que eu fiz, que a gente é instigado a fazer, é o de SGPE, que o próprio sistema oferta, pelo menos uma vez ao mês, a capacitação do sistema. Então, ali a gente aprende muitas ferramentas dele. Mas ainda tem bastante gente que não sabe trabalhar. É uma empresa privada, é uma empresa que entrou no SUS com licitação para... Ou é algo criado pelo Não, esse é criado pelo SUS. É criado pelo SUS? Uhum. Ah, que legal. Depois você me passa o nome desse sistema aí, eu quero pesquisar um pouco, que qualquer coisa a gente também fala um pouco sobre ele, é interessante isso daí. Bom, pessoal, vocês têm mais pergunta? E para fechar, eu queria que você falasse um pouco assim, para quem quer ingressar nessa área, qual é o perfil assim desse enfermeiro? Como é que ele tem que ser? Como é que porque para cada área também a gente tem um perfil diferente, mas você trabalhando nessa área já há um ano e pouquinho, o que você percebe assim de competências que vocês precisam ter? Estudar, a gente sabe aí que realmente você tem que sempre estar se aprimorando, sempre ser uma pessoa curiosa, crítica, né? A gente tem falado isso na jornada inteira, mas e pelo lado que você passou também na saúde suplementar, o que muda aí, né, com relação ao do SUS, que você daria uma dica aí para o pessoal, assim, é um diferencial, né, para quem está trabalhando nessa área de SUS aí, ser um profissional diferente, né? Como eu digo até para os prestadores, eles veem muito a auditoria ainda como punitiva, como algo que vem para cobrar, que vem para apontar os erros, mas não é. Eu sempre digo para eles assim, como é que eu vou te cobrar algo que nem mesmo você sabia que estava errado? Então, eu estou aqui para orientar. Primeira coisa, a gente tem que ser a humildade de orientar o prestador, saber orientar ele pelo correto, para daí sim poder cobrar e dizer, olha, isso já foi passado, a gente está te orientando. É dessa forma que tem que trabalhar, porque eu não quero de maneira nenhuma que a minha orientação ocasione numa suspensão de contrato lá na frente. Então, fazer sempre pelo correto, principalmente por ser SUS, porque é o nosso dinheiro que mantém tudo isso funcionando. E se eu mesmo que estou inserida, eu mesma que estou inserida dentro desse processo, não cobrar e não fizer pelo correto, lá na frente eu posso ser apontada, mas você foi conivente com o erro. E não é assim que funciona. Então a gente tem que tá sempre orientando, buscar ler. Eu nunca pensei que eu fosse ler tanta lei, tanta portaria, tanto decreto. E o melhor de tudo isso é que assim, a gente tem que ler, interpretar e ainda repassar de uma forma que as pessoas entendam. Porque ainda há muita dificuldade de interpretação nas portarias e decretos. Na legislação do SUS, principalmente. Nossa, muito legal. Já estou vendo outra oportunidade aí. Enfermeiro, auditor, educador do SUS. Precisa. Você está falando de uma habilidade assim bem importante, que talvez até por você ter feito a docência deve ter te ajudado bastante, mas talvez um perfil, né, para o auditor do SUS é ser um educador, né, um profissional que já tem essa a pegada da educação. A Miriam está perguntando se as orientações que você faz é por escrito. Como é que é esse processo de orientar aí o prestador? Tudo registro. Dentro do SUS, eu acredito que em todo o serviço de auditoria, o que é como um prontuário de atendimento de um paciente. O que foi feito precisa estar registrado. Se não está registrado, não foi feito.
Então, assim, há o registro verbal, mas ao mesmo tempo é feito um registro via ofício ou via e-mail, já comunicando, comentando ali o contato prévio telefônico, ou envia direto via e-mail, via ofício, e já coloca-se à disposição para qualquer esclarecimento. O prestador com maior dificuldade vai te ligar, vai te questionar, vai te pedir ajuda. Então, a gente tem que estar aberto a isso, mas sempre registro via e-mail ou via ofício. Mas E tudo aí encaminhado por depois e-mail. você faz um mapeamento de tudo que você fez, assim, você coloca isso no Excel, tal data foi enviado e-mail, teve retorno, vocês fazem esse monitoramento? Sim, até porque tem muito processo do SUS, por exemplo, assim, foi habilitado 10 leitos no Hospital X. Quando sai a habilitação, eu preciso que tanto diretor da instituição quanto o secretário de saúde me deem ciência do termo aditivo, que foi habilitado isso, porque tanto hospital, Secretaria de Saúde e Secretaria do Estado são todos fiscais e gestores do contrato dessa instituição. Todos estão ali para cobrar e acompanhar o serviço. Então, todos precisam estar cientes, eles têm que me dar a ciência. É anexado no processo um e-mail encaminhado, solicitando, e todas as ciências retornadas desse e-mail. Eu acho que é só uma pena que isso deveria estar tudo num único sistema, né? Porque e-mail é complicado, você pode perder informação e... Mas assim, a gente sempre... Eu salvo esse e-mail e é anexado dentro do processo, daí ali ele fica unificado. Mas, porque o e-mail, infelizmente... Processo, o que seria esse processo? Você anexa dentro do processo, você imprime isso e arquiva num documento ou ele é de forma eletrônica? Ele é eletrônico. É esse sistema que eu te disse, o SGTE. A então gente abre ele armazena processos. Tudo. Tá. Isso, ele armazena tudo. Daí, entendi. por exemplo, eu vou pesquisar lá, ele aparece a sigla da regional onde eu trabalho, o número do processo que é dado automático pelo sistema e barra o ano atual. Daí, sempre que eu pesquisar aquele número de processo, ele aparece todas as tramitações realizadas. Processo inserido, ele é assinado digitalmente, documentos encaminhados, documentos recebidos, estão todos inclusos ali. A parte de algum tipo de documentação do paciente também? Ou não? Na parte de ouvidoria, sim. Tá. Mas de documento, essa parte prontuário? Essa parte de análise de prontuário é feito só pelo prontuário eletrônico ou por esse papel digitalizado que eles mandam, é isso? Isso. Tá, mas aonde você documenta que você fez a análise desse prontuário também é nesse sistema? Não, é manual. Esse processo da análise dos prontuários ainda é manual. A gente recebe umas listas, são 3 arquivos, que são agravos de notificações, solicitações de liberação e homônimos. Então, essas 3 listas geram os prontuários bloqueados, com nome, número de IH, cartão SUS do paciente, nome completo, motivo da internação, qual foi o código pelo qual ele foi internado e atendido. Daí, ali nessa lista, o médico que auditou o prontuário, assim como ele vai fazer o registro no prontuário, ele registra na lista se o prontuário foi liberado, foi glosado ou ele foi bloqueado. Quando ele é bloqueado, ou é para troca de codificação ou unificação de AIH, é registrado todo o manual. E daí essas listas são arquivadas. Entendi. Então, o negócio ainda é muito no papel, né? Muito no papel. Mas é legal, né? Você ter trazido essa sua experiência aí, e eu acho que foi bem enriquecedora. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta para ela? E eu acho que você trouxe bastante informação aí com relação às atividades e o que vocês fazem, e os desafios, né? É uma área bem interessante e ela precisa realmente expandir, né? Talvez, infelizmente, assim, como tem muita parte política, já é difícil na saúde suplementar a gente avançar com algumas coisas, né? Então, a parte do SUS, infelizmente, talvez vai ter que ter alguém lá de alto escalão que consiga entender que precisa melhorar ali todo o processo
para poder, talvez, tornar o processo menos burocrático, com mais tecnologia, enfim. Mas é muito, muito legal que a sua atividade. Agradeço muito aí pela sua participação. Você quer falar alguma coisa para o pessoal? Até eu lembrei agora, porque assim, ó, foi tanta coisa nas últimas semanas, até uma melhoria que teve na questão de sistema. Um médico regulador aqui da região, juntamente com um voluntário em TI, criaram um programa para fazer a avaliação do paciente e ver a prioridade de quem iria essas filas de espera que tem dado de leito para UTI, por exemplo. Como é que eu vou escolher entre dois pacientes, quem vai antes e quem vai depois para o primeiro leito que abrir? Então, para não ter essa escolha pessoal, essa escolha humana, eles montaram uma tabela. Inicialmente, iniciou-se com uma planilha de Excel e essa planilha já virou um sistema. Então, todo médico dos hospitais preenche os parâmetros do paciente lá e o próprio sistema classifica ele. A menor pontuação são os primeiros a irem para a prioridade de leito. Então, esse paciente permanece na lista e a cada 24 horas tem que ser atualizados os dados de exames, de avaliação do quadro clínico no geral. E o paciente pode subir ou descer na fila. Então, o próprio sistema, isso já foi por alguém que se interessou e quis auxiliar, voluntariamente a gente já conseguiu criar uma ferramenta que facilitasse nesse momento de crise tão conturbado. Muito legal. Foi o pessoal da própria TI do SUS, né? Que fez isso? Não. Foi um rapaz totalmente externo ao SUS, de um município aqui da região que quis auxiliar. Nossa, mas e como é que ele conseguiu entrar com essa tecnologia sem licitação, nada? E o pessoal está usando a ferramenta? Porque assim, ó, foi criado como um modelo beta para ir para teste, a princípio na nossa região. Tá. Foi testado com os hospitais maiores, está sendo inseridos os hospitais menores e futuramente eles querem aplicar e expandir para o estado todo e daí vai entrar com processo licitatório. Em momento ele está em teste todo, mas é o que está fazendo funcionar. Que legal. Depois você me passa o contato desse rapaz aí também. Passo, sim. Quero saber aí o que eles... Isso é muito legal, gente. Ele é uma inteligência, né? Na verdade, isso é uma inteligência de negócio, né? Porque ele entendeu que é uma triagem, né? Só que ao invés de deixar algo para os médicos decidirem, né? Ele já criou um padrão. Provavelmente ele deve ter usado o aprendizado de máquina por trás, já viu o que aqueles médicos faziam, criou um modelo e o negócio tá funcionando. Nossa, gente, isso é muito, muito legal, né? Porque imagina, tem um monte de gente ali para ir para a UTI, quem que vai escolher? Sei lá, quem que tem mais chance de sobreviver, né? Então, é uma decisão aí complicada, mas é bem legal essa experiência que você trouxe. Assim, a gente precisa de pessoas com essas ideias, né? De trazer essas novidades para que que a área evolua, né? Vamos torcer para que a área do SUS aí vá, principalmente na área de auditoria, evolua. O pessoal está dando parabéns aí pela live, eu também parabenizo você aí pela sua explanação, eu acho que foi muito legal aí o que você trouxe. Deixa eu até fazer a enquete aqui para quem ficou, a maioria saiu já, mas eu quero saber o que vocês acharam da jornada, né? A gente finalizando aí a nossa jornada do enfermeiro auditor aí com chave de ouro. Eu gostei muito aí do que você falou, e já estou com várias ideias aí do que você pode me ajudar também, inclusive até no congresso, vamos ver se vai dar certo, porque a gente precisa trazer essa parte de deixar os enfermeiros com menos parte administrativa, ficar mais na parte de atendimento, então assim, talvez voltar à área do SUS mesmo, para a parte da enfermagem, o que o enfermeiro precisa olhar? Quais são os protocolos que eles têm que seguir? A gente vê muito ainda a parte na área médica, né? Indicação. Então, está faltando mais atuação aí da enfermagem na área da auditoria do SUS. Essa impressão que eu tenho, né? Até dentro do que a Érica passou, também na área de oncologia. E, bom, pelo que o pessoal ficou aí,
também você teve uma excelente votação, a maioria amou, né? Que bom! Então, foi muito bom o conteúdo que você passou aí, acho que foi bem rico e você trouxe muita experiência da sua área, coisa que as pessoas, assim, talvez só se a gente conversasse mesmo. Etienne, me fala um pouco do que você faz e tal, né? E na correria do dia a dia a gente acaba nem se portando com isso. Então, a jornada trouxe isso para vocês, né? Dá uma pitadinha aí de gostinho de cada área para que vocês possam trabalhar ou não, falar, não, isso aqui já não é para mim, eu não quero saber disso, né? Então, muito obrigada pela participação. Deixa eu ver se alguém quer falar mais alguma coisa. Sempre tem, vamos encerrar. Deixa eu só parar a gravação aqui, né, para se caso alguém quiser falar alguma coisa. Obrigada novamente, Letiele, e Eu quem obrigada pela agradeço a participação oportunidade. Obrigada pela participação de todos vocês na jornada. Espero que tenha valido muito aí para vocês em questão de abrir novos horizontes e conhecimento, tá?